Queridos, abramos a escritura em Gênesis 39. Nós vamos continuar a exposição do capítulo, vendo agora mais um outro aspecto dessa doutrina, da doutrina ensinada aqui nesse capítulo, irmãos. Gênesis 39. Nós leremos mais uma vez, irmãos, a mesma perícope, mesmo trecho desse capítulo que foi lido pela manhã. Isto é, do versículo 7 ao versículo 19. Gênesis 39, versículo 7 ao versículo 19. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu, num certo dia, que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu o quê? Vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então, falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a voz e gritando, a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Deus bendito e glorioso, te louvamos, Senhor, pelo ensino que recebemos hoje pela manhã, mais uma porção, Senhor, do teu ensino nessa palavra de Gênesis 39. E agora, Senhor, clamamos mais uma vez a tua bondade, misericórdia e graça com o teu povo, Senhor. Nos ensina sobre quem tu és, sobre quem nós somos, sobre como nós devemos caminhar nessa peregrinação, Senhor, até a Nova Jerusalém. Em especial, Senhor, nos ensina sobre o poder da tentação e a vitória, Senhor, sobre o pecado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, na exposição passada, nós consideramos e analisamos o pecado da mulher de Potifar, em especial o pecado sexual da mulher de Potifar. E vimos como que Gênesis 38 e 39, eles se colocam como paralelos, nos dando uma visão bem ampla do que a Escritura ensina acerca do pecado sexual. E aqui, irmãos, nós vamos considerar o outro do outro lado dessa situação. Se a mulher de Potifar se colocou como tentadora, como aquela que se entregava ao pecado, houve aquele que estava na posição de tentado, e este era José, irmãos. Então, nesse ponto da narrativa, irmãos, nós temos mais uma revelação sobre a obra do nosso Senhor e também mais uma instrução, em especial agora, irmãos, sobre a luta contra o pecado. Nós tivemos orientação sobre a luta contra o pecado a partir, irmãos, de orientações indiretas. Quando nós consideramos a odiosidade do pecado, o que o Senhor fala acerca do pecado, nós entendemos, então, que o contrário é o que nós devemos fazer para lutarmos contra ele. Porém, aqui, irmãos, nós temos uma descrição que também é positiva, é ativa. O Senhor vai nos dando, por meio da postura de José, instrução sobre como nós devemos lidar com a tentação,
para termos vitória sobre o pecado, irmãos. E mais do que simplesmente orientação no sentido prático, nós temos aqui também, irmãos, mais uma vez, uma revelação acerca da obra do nosso Senhor. Então nós vamos considerar duas coisas hoje, irmãos. A primeira é a força da tentação. A segunda, o livramento da tentação. E esta segunda, nós vamos dividir em duas partes, vendo a primeira parte hoje e a segunda parte no próximo culto, no próximo dia do Senhor, se assim o Senhor permitir. Então, sobre a força da tentação, irmãos, o que é que nós primeiramente aprendemos aqui? O texto, irmãos, ele nos mostra a força dessa tentação sobre José e que não foi uma força comum ou de uma tentação comum. Ela claramente nos é descrita aqui, irmãos, como uma tentação violenta, insistente e constante. Uma coisa é uma tentação pontual, outra coisa é uma tentação insistente e constante ali na nossa alma. Uma coisa é você receber uma gota de água na sua testa. Outra coisa é várias gotas caindo na sua testa no mesmo lugar. Inclusive, há uma forma de tortura na Ásia associada a isso. Então, o ponto aqui, irmãos, é que o texto faz questão de descrever a força dessa tentação que sobreveio sobre José. Não foi uma mulher na rua que simplesmente deu psiu para José. Era sua senhora, na casa na qual ele estava inserido. Todos os dias, insistentemente, assediando, claramente indo até ele. E aí nós temos aqui, irmãos, diante de nós, o que Pedro falou sobre o trabalho de Satanás para com os crentes, em 1 Pedro 5,8. Satanás, ele é como um leão ao redor, rugindo, esperando a ocasião para devorar as suas presas. É exatamente assim, irmãos, as tentações no meio do povo de Deus. E aí, sobre essa força e sobre a atuação de Satanás, Matthew Henry, ele foi preciso quando ele disse assim, sobre José: a mão de Satanás, sem dúvida, estava nisto. Quando ele percebeu que não podia vencê-lo com problemas e dificuldades do mundo, pois mesmo em meio a estes, José ainda continuou-se como íntegro, ele então atacou com prazeres suaves e charmosos, que arruinaram muitos antes deles e mataram milhares de homens. O quão ardiloso, irmãos, é Satanás, o quão perniciosa é a nossa carne. Se uma coisa falhou, então tenta-se outro caminho. Se o outro caminho falha, então tenta-se um terceiro. Por isso, irmãos, nós não devemos baixar a guarda, irmãos. Se o Senhor nos livrar de uma tentação, ou se Satanás não conseguir nos derrubar por um caminho, não tenha dúvida. Se somos povo de Deus, ele vai tentar por outro, irmãos. Se Satanás usou uma força X na primeira ocasião, ele vai usar uma força 2x na segunda. E assim sucessivamente até conseguir. E se nós baixarmos a guarda, ali estará, irmãos, a nossa derrota. Mas também, queridos, a considerar a força de uma tentação, nós devemos dizer: se nós confiarmos no nosso braço forte, nós vamos cair. Nós vamos cair. A força, irmãos, para resistir essas tentações fortes que vêm com força contra o coração do povo de Deus, a força não está em nós. Quando Paulo, por exemplo, falando sobre a armadura com a qual o crente ele deveria se equipar para resistir às ciladas de Satanás, esse é o contexto do texto de Efésios 6, ele começa dizendo assim: e vos fortalecei-vos na força do poder do Senhor. Não é na força que há em você. Como, mais uma vez, o mundo insistentemente, quando trata-se de mudança, de resistir a pecado e a tentação, simplesmente faz com que você olhe para você mesmo. O mundo e aquelas ditas igrejas que simplesmente são ecos gospel do mundo. Olhe para você, você consegue, você tem poder, você é capaz. Mas a Escritura deixa claro, reiteradamente: sem mim vocês não podem fazer nada. Se há uma possibilidade de mortificar o pecado, Paulo fala em Romanos 8, é se você mortificar pelo Espírito.
Se tem uma armadura com a qual você vai se equipar para lutar contra as tentações de Satanás, essa armadura é se revestir do próprio Cristo e confiar na força do seu poder. Irmãos, Satanás, ele é mais forte do que nós mesmos. Isso é um fato. E isso aqui não é um triunfalismo de Satanás, não. Satanás e os demônios, como os anjos, são mais fortes do que o ser humano. Então, são mais fortes do que nós mesmos. Apenas se o Senhor nos socorrer, é que nós não seremos peneirados. Lembra de Pedro, quando o Senhor falou: Pedro, Satanás quer te peneirar, mas eu intercedi por ti. É apenas se o Senhor interceder por nós, irmãos, que nós não sucumbiremos às forças das tentações fortes. Nós não podemos baixar a guarda e não podemos confiar em nós mesmos, irmãos. Então, primeiro, nesse ensino, entendamos que não podemos subestimar a força das tentações. E também não podemos confiar em nossa força ou em qualquer meio carnal para nós nos opormos a elas, irmãos. Apenas caindo de joelhos e clamando ao Senhor. Esse é o primeiro ensino sobre a força da tentação. Mas tem um segundo ensino aqui, irmão, nesse texto. Que a força da tentação, ela não estava apenas na frequência e na constância do assédio da mulher de Potifar. Há muitos outros elementos aqui nesse texto que nos descreve, irmãos, que a força estava também na própria condição de José e da esposa de Potifar. Porque, primeiro, veja, poderia ser conveniente e facilmente um atrativo para um jovem rapaz com os seus desejos sexuais. Facilmente poderia ser uma cilada para José. Quantos não são justamente os jovens que caem no pecado sexual? Poderia ser algo conveniente, a condição de José poderia suscitar isso. Além disso, irmãos, você considera também a posição que ele estava como servo. Enquanto ele estava nessa posição de servo, a mulher de Potifar estava na posição de senhora. E então, ele deveria ser tentado a querer agradar aos desejos da sua senhora, mesmo que pecaminosos, com medo de punições ou tomado por desejos de conseguir algum benefício ao satisfazer aquilo que ela queria. Por um caminho ou por outro, irmãos, ele poderia simplesmente ceder. Como, por exemplo, o benefício de uma liberdade, ou de alcançar as altas honras. Afinal, ele seria o amante da dona da casa, a senhora da casa. A força também, irmãos, dessa tentação estava no fato de ele estar sozinho com ela. A força da tentação também estava, irmãos, na própria mulher de Potifar. Ela efetivamente colocou as mãos nele e o agarrou. Não foi só as investidas de palavras, não só foi as olhadelas, as provocações verbais. Ela o agarrou ao ponto de dizer que as suas vestes ficaram na mão dela. E ele poderia facilmente, então, se deixar levar e para justificar o seu pecado, ele poderia dizer: mas ela me agarrou, o que é que eu pude fazer? Como Calvino falou, comentando esse texto, sabemos quão fácil é cair quando Satanás nos tenta através de outro, porque parecemos mais isentos de culpa se quem nos induz a cometer o crime faz parte dele. É como se a culpa fosse diluída, e nesse caso aqui é ela que está agindo. Ele poderia pensar, mas ele não fez isso, irmãos. A força da tentação aqui, irmãos, está também numa possível suposição do texto. Provavelmente ela seria atraente, pois ela era esposa de um oficial, de um alto oficial egípcio, irmãos. Além de ser sensual e provocadora, já que é de conhecimento geral que as mulheres egípcias e cananeias, elas eram lascivas, como foi provado pela manhã, e costumeiramente usavam vestes sensuais e expositoras. Percebe, querido, que mesmo com todos esses elementos de força da tentação, irmãos, José não caiu. E aqui, irmãos, está diante de nós uma narrativa que nos ilustra aquilo que o Senhor falou em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana.
tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Irmãos, esse texto é palavra de Deus e é verdade como qualquer outra porção da palavra de Deus. Sabe o que é que nós concluímos, irmãos? É que se nós caímos em alguma tentação, foi porque nós simplesmente desconsideramos totalmente os escapes que o Senhor nos providenciou. Nós não podemos dizer assim, eu caí porque foi uma tentação muito forte e aí eu não tive como suportar. Não. O Senhor providencia sempre escape, irmãos. Tendo resistido, irmãos, a tão forte tentação, todas as condições favoráveis para o pecado, José é um testemunho contra nós, se cairmos em tentações menores do que esta. Mas se essa narrativa, irmãos, nos ensina também isto, apenas isto, na verdade, nós sucumbiríamos ao desprezo. Nós apenas olharíamos para José e na nossa fraqueza e na nossa tolice de qualquer tentaçãozinha a gente já cai, a gente ia sentir nada. De fato, nós vamos cair no desespero, irmãos. Mas tem uma coisa que esse texto nos ensina, irmãos, e nos aponta. A sua tentação é forte. Você está sendo tentado de uma forma que você sente os seus braços se enfraquecerem e resistir. Então, esse texto é para te lembrar que você tem que olhar para aquele de quem José é um tipo. Toda essa descrição, irmãos, da tentação de José não é para nós pararmos nele mesmo. Ele está tão somente sendo uma ilustração e um tipo daquele que sofreria uma tentação ainda muito maior que essa tentação que ele passou. Muito maior. Se nós olhamos para a tentação de José, ficamos assim, meu irmão, como é que José conseguiu resistir a um negócio desse? Muito mais nós deveríamos dizer daquele que foi tentado com uma força infinitamente maior nas suas tentações. E é para ele que nós devemos olhar. Nós olhamos para José como um exemplo da operação da graça do Senhor, como nós vamos considerar agora há pouco. De prova de que o Senhor não abandona o seu povo. O Senhor não entregou José ali mesmo à tentação. Mas para o poder, irmãos, nós devemos considerar aquele que foi tentado muito mais do que José, que é o nosso Senhor Jesus. Primeiro, o autor aos Hebreus deixa claro que nosso Senhor foi tentado em todas as coisas, porém, ele não pecou, o autor diz. Quando ele fala em todas as coisas, meu irmão, é em todas as coisas mesmo. E entenda a linguagem da Escritura Sagrada quando fala de todas, ele também está englobando os aspectos gerais da experiência humana. Então não tem nenhuma tentação que você possa dizer assim, essa é a primeira na face da terra, eu sou o único, ou sou o primeiro. Não. Ele foi tentado em todas as coisas. Os evangelistas nos descrevem a ocasião de tentação de Jesus, não que necessariamente tenha sido a única, mas um marco que também está cheio de elementos de força que agravam a tentação. Jesus ele foi tentado no deserto e não no jardim do Éden como foi Adão, com tudo à sua disposição. Jesus ele foi tentado por comida quando estava 40 dias sem comer. Jesus foi tentado não por qualquer demônio, mas por Satanás. Jesus foi tentado em questões que estavam associadas à sua identidade como filho e o amor do seu pai para com ele. Uma força sem tamanho, irmãos, de tentação. Estando ele sobre ataques e injustiça, bofetes, humilhação, ele não cedeu à tentação de matar todos os seus inimigos com um sopro, mas baixou a cabeça, tentado toda a vida, mas sem pecar. Ele sabia, irmãos, qual era a força da tentação. Sabe por quê? Quanto maior é a percepção de alguém da santidade de Deus, maior é a percepção da força da tentação. E
o Deus Filho encarnado, que sabia precisamente a grandeza da santidade de Deus. Então ele sabia precisamente a força de uma tentação e de um pecado. Tudo e todos se oporam a ele, mas ele não pecou. Ele não pecou. Quando você for tentado, meu irmão e minha irmã, com grande força, corra para ele. Corra para ele. Ele sabe o que é isso. Ele foi tentado fortemente, querido, sem pecar, para poder socorrer você nas suas tentações. Não apenas no pecado sexual, que é o caso aqui da narrativa, mas em qualquer pecado, irmãos. Eu sei que é profundamente frustrante quando nós nos deparamos com alguma tentação e nós caímos, quer seja a tentação do medo, a tentação da ansiedade, a tentação de algum pecado sexual, a tentação da ira, a tentação da impaciência, a tentação da preguiça, a tentação de ser dominado por alguma substância na criação, por algo na criação, temor de homens, o que for. Mas nós vamos ter sempre à nossa disposição, irmãos, aquele que venceu. Não há nenhuma tentação que você passe que seja maior do que as tentações que ele passou. E ele passou por todas para lhe socorrer como mediador, como salvador. Todas. Antes de você se entregar à sua incredulidade, que você jamais conseguiria triunfar sobre o pecado, entregue-se à fé daquele que venceu o pecado por sua obra e por sua vida. E receba dele, então, força e poder para você resistir às mais poderosas e fortes tentações. Muitas vezes, irmãos, mais uma vez eu falo isso, somos tentados à incredulidade, por frustrações, por tentativas e erros. E nós simplesmente damos com o ombro e pensamos que, na verdade, é a graça do Senhor que é fraca. Mas não, irmãos. Na verdade, somos nós que não estamos recorrendo ao poder que o Senhor dispôs para o seu povo. Então, consideramos aqui, irmãos, consideramos agora, primeiro, a força da tentação e todo o ensino que esse texto nos fala sobre isso. Mas então, irmãos, vamos considerar agora alguns ensinos já sobre o livramento e sobre como lutar contra a tentação e para obtermos vitória e livramento, irmãos. Antes de tudo aqui, irmãos, eu preciso destacar que o texto nos apresenta, no que diz respeito ao livramento, um contraste muito claro entre José e Judá, no texto anterior. E é um contraste deliberado. Uma narrativa posta uma após outra. Uma situação de pecado sexual, Judá cai. Uma situação de pecado sexual, José é prevalecido. Ele prevalece. Para nos ensinar, irmãos, que aquele que era fraco aos olhos do que se achava forte, foi verdadeiramente forte, enquanto o que se achava forte foi fraco. Nem todos, irmãos, nem todos aqueles que se consideram fortes são fortes mesmo. É muito fácil pisar um jovem indefeso, como era o caso de José, quando ele foi posto em um poço seco e clamava por socorro. É muito fácil. Talvez os irmãos de José se achavam muito fortes e poderiam fazer isso e tripudiar do seu irmão caçula. Mas, irmãos, resistir ao pecado é onde está a verdadeira força. Você pode ter o poder e a força carnal que for. Você pode ter o poder e a força de, em uma ligação, você mudar destino de pessoas, você movimentar dinheiro, você movimentar influência. Você pode ter a força física para resistir a qualquer um. Você pode ter qualquer tipo de força carnal, mas a verdadeira força, ela não está na carne, mas no Espírito. Provérbio 16, irmãos, 32, ele nos diz que conquistar uma cidade é fácil. Difícil é você conter o seu espírito. É fácil você conquistar uma cidade. E olha que isso aqui é falado num contexto em que os muros das cidades eram altíssimos e larguíssimos. Então você conquistar uma cidade, meu amigo, era trabalho.
Às vezes levava um ano inteiro para você conseguir invadir uma cidade. É nesse contexto que Salomão fala, conquistar uma cidade é fichinha, quando você compara com o conter o seu espírito, no que diz respeito a algum pecado. Então, irmãos, é mais fácil você conquistar o mundo do que dominar a sua alma de paixões. E os homens se consideram bem-sucedidos se eles conquistam o mundo, mas têm a alma dominada de paixões e pecados, derrotados, escravos do pecado. Podem ser senhores do mundo, donos da maior parte do ouro e da prata, mas sua alma é escrava do pecado. E aqui está o poder de José, irmãos. Os fracos em Cristo é que são fortes, e os fortes perante o mundo, fracos perante o mundo é que são fortes perante Deus. E é aqui que deve estar a nossa força, irmãos. A força no Senhor. Mas então, queridos, o texto nos mostra uma outra questão associada ao livramento, que parte do livramento de José, irmãos, no que diz respeito ao pecado, estava o fato dele manter-se fiel ao Senhor. Não é a fidelidade dele que o conduziu ao livramento, como nós vamos considerar já já. Há uma outra coisa muito mais poderosa que a fé de José. Mas o ponto aqui, irmãos, é que, mesmo estando num contexto totalmente adverso à sua fé, mesmo tendo sido afligido e chicoteado pela providência de Deus, ele não abriu mão da sua fé. Ao ponto que, como um dos argumentos que nós vamos considerar na próxima exposição, que ele usa para resistir ao pecado, ele fala, como é que eu cometeria um pecado desse tamanho contra Deus? Por isso, Thomas Brooks, irmãos, numa obra conhecidíssima desse puritano, ele disse, José se mantém distante do pecado e de brincar com o pecado e com as iscas douradas de Satanás, e se mantém firme. E aí Brooks coloca o contraste com Davi, que se aproxima, brinca com a isca, e cai, e engole a isca e o anzol, tudo junto. José, irmãos, olha que coisa interessante. José ele poderia ter usado todas as desculpas que você pode imaginar para se entregar a esse pecado. Todas. Ele poderia ter pensado, meu irmão, eu já estou sofrendo há tanto tempo. Não é possível. Aqui está a minha oportunidade de crescer aqui dentro dessa casa. Eu vou ser o amante da senhora. Ele poderia ter pensado, eu mereço essa recompensa. Afinal, é ela que está dando em cima de mim e eu sou de formoso porte e de semblante, eu sou atraente. Ou ainda ele poderia ter se tentado, como eu já vi pessoas no meio da igreja que caíram no pecado sexual e disseram, eu sou hétero, eu vou rejeitar uma mulher que está dando em cima de mim? Ou ainda, é minha senhora, ela estava dando uma ordem, e se eu desobedecesse, eu poderia ser punido. Ou ele poderia usar ainda uma outra desculpa, eu estou sozinha com ela, Potifar e os demais servos não vão nem saber. Irmãos, inúmeras são, infinitas são as desculpas para se entregar ao pecado, irmãos, para justificar o pecado. Mas José não caminhou por essa trilha de justificativa de pecado. É melhor você perder túnicas como ele perdeu, posições como ele perdeu, ser injustiçado, a perder uma boa consciência por uma entrega consciente ao pecado. Por isso, meu querido, você faz esse tipo de raciocínio para legitimar algum pecado? Você sabe do que eu estou falando. Tanto na hora do pecado sexual como qualquer outro pecado, sempre antes de nós nos entregarmos a algum pecado, irmãos, sempre, há algum grau de raciocínio legitimador, especialmente quando nós já temos maturidade e instrução da palavra do Senhor. Há algum grau de legitimação. Eu não consigo, eu sou fraco. Ou então, eu mereço essa recompensa. Ou então, eu estou sendo um trabalhador tão fiel, tantos anos na empresa, e ninguém me dá nenhum reconhecimento, eu tenho que fazer parte dessa propina aqui.
Inúmeros são os exemplos, irmãos, de raciocínio de legitimação de pecado. Mas por essa forma de livramento que o Senhor deu aqui, irmãos, nós aprendemos, se nós caminharmos pela legitimação do pecado, nós jamais conseguiremos resistir à tentação, irmãos. Antes, nós cairemos sempre. Sempre. Então você precisa hoje, meu irmão, urgentemente, se você tem caminhado nessa trilha, refutar todas as legitimações que você tem feito no seu coração, negá-las todas e jamais recorrer a elas quando a tentação vier. Jamais. Mas ainda, irmãos, sobre o livramento, nós temos aqui um terceiro e último ensino, irmãos. O que foi que fez José realmente e de fato resistir à tentação? Nós vamos considerar mais outros elementos aqui, irmãos, da parte prática, do que ele fez ou deixou de fazer. Aqui nós vimos o geral do contexto aqui dessa tentação, mas tem uma coisa específica, irmãos, que a Escritura deixa clara. Eu não precisaria nem esperar alguma coisa explícita nesse texto, embora tenha aqui no texto. Lembra o que é que o texto falou recorrentemente sobre José? A coisa que mais marcou o texto, que foi o tema da primeira exposição, o Senhor estava com José. E eu mostrei à igreja. Isso foi falado várias vezes nessa narrativa quando ele atuava como servo na casa de Potifar. Isso foi falado várias vezes na narrativa quando ele estava preso no cárcere. E não foi falado explicitamente nessa seção aqui do meio da tentação. Por quê? Porque estava o tempo todo implícito. Por que José não caiu diante da tentação tão forte? Porque o Senhor estava com José, irmãos. Não há outra razão senão Deus aqui, queridos. Ele providenciou um escape. E de forma específica aqui, irmãos, é a graça de Deus capacitando José. Da mesma forma, meu querido, você só pode resistir à tentação se a graça de Deus, que é em Cristo, lhe capacitar. Preste bem atenção. Você pode resistir moralmente, de forma moralista, a determinados vícios e pecados. Você pode lutar contra estas coisas. O mundo tem vários recursos que, no primeiro momento, parecem poderosos e parecem eficazes, e você fala assim, está dando certo. Pragmaticamente parece dar certo. Mas não poucas vezes é a troca de um pecado por outro, não poucas vezes, na próxima esquina, mais queda e queda mais graves. Só tem uma forma, irmãos, uma única forma de nós resistirmos às tentações e crescermos em santificação, irmãos. Uma, que é por meio da graça do Senhor Jesus derramada a nós. O poder e a obra do seu Espírito operando em nós, irmãos. Aqui, nós poderíamos chamar essa graça de graça aplicada. É quando o Senhor, aquela graça que foi conquistada para o seu povo, Ele aplica. De forma que quando você não caiu em algum pecado no qual você estava sendo tentado, não tenha dúvida. Não foi você que foi o bam, o homem de Deus e a mulher de Deus superpoderosa. Não. Foi a graça do Senhor. Por isso que Matthew Henry falou sobre esse texto. Pela graça de Deus, José foi capacitado para resistir e vencer esta tentação. E considerando tudo, a sua fuga foi, pelo que eu entendo, um exemplo tão grande do poder divino quanto a libertação de 3 homens fiéis da fornalha de fogo ardente. A poderosa graça de Deus capacitou a vencer o ataque deste inimigo. Você consegue perceber isso? A gente olha a narrativa, como o exemplo aqui que Matthew Henry coloca, da libertação de 3 homens da fornalha, e eles foram colocados num fogo ardente, e eles não queimaram, não chamuscaram nem as suas vestes, não tinham nem cheiro de fumaça. Você fica perto de uma fogueira, de uma churrasqueira, você fica com cheiro de fumaça. Eles estavam na fornalha, acendida 7 vezes mais, e não queimou. E nós, corretamente, ficamos impressionados. Rapaz, que milagre. Mas aqui está um milagre, irmãos. Um homem não cair no pecado quando tudo trabalha para isso. Quando o Senhor livra um homem do pecado. Você está vendo diante dos seus olhos
A graça do Senhor operando. Muitas vezes, irmãos, e muito influenciado pela mentalidade carismática, pentecostal, alguns esperam e pensam que Deus só vai agir se for alguma coisa extraordinária, potentosa, que os seus olhos possam ver na luta contra as leis da natureza. Mas sobre o Evangelho, irmãos, a forma de você manifestar o seu poder é muito mais silenciosa, só que muito mais poderosa. Muito mais. Quando você vê o Senhor sustentando você, saiba que você está diante de um poder grandiosíssimo. Como Paulo falou em Efésios, é o mesmo poder que Deus exerceu em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos. Quando você testemunhar um irmão seu triunfando sobre o pecado, pode ter certeza, você está tendo ali um vislumbre da glória de Cristo, a graça dele operando. Deus, irmãos, no ministério pastoral, me dá algumas bênçãos. Os gabinetes pastorais, os aconselhamentos, eles são, muitas vezes, comumente envolvidos com muita dor, muito choro, muita angústia. Isso pesa a alma. Muitas vezes abate o próprio coração do pastor nas angústias do pecado dos irmãos. Mas, proporcionalmente, ou muito maior do que isso, vem a graça de ver o Senhor dando vitória a muitos dos irmãos aqui. E a esperança de que Ele vai sempre fazer isso. A fé fortalecida. O Senhor fazendo triunfar sobre o pecado. Triunfar sobre a doença é fácil. Triunfar sobre a crise financeira é muito fácil. Triunfar sobre aprovações, essas vitórias temporais, elas são muito fáceis. Sabe qual é a maior vitória que a gente deve buscar, irmãos? É essa aqui. A vitória sobre o pecado e triunfar sobre ele, irmãos. E é também uma outra forma, irmãos, de nós usarmos a graça para isso, não só na graça aplicada, que é quando o Senhor aplica a graça a nós, mas no que nós também podemos chamar de graça considerada. Quando eu medito e considero a graça para lutar contra o pecado. Porque, irmãos, muitos, em especial os libertinos no meio evangélico, eles querem usar a graça, como Paulo já alertava em Romanos, a graça para a licenciosidade, a graça para pecar. E aí Thomas Brooks, mais uma vez, ele explica, usando o exemplo de José, como que é justamente o contrário. A graça e a presença favorável do Senhor, a sua benevolência, ela é combustível para nós podermos lutar contra o pecado, irmão. Jamais um legitimador do pecado. Ele disse, o quinto remédio é uma obra chamada Remédios contra as Artimanhas de Satanás, né? E aí o quinto remédio contra esse artifício de Satanás é considerar solenemente a graça de Deus como o argumento mais poderoso para preservar-nos do pecado e proteger nossa alma contra o pecado, e não como um incentivo ao pecado. José se fortalece contra o pecado pela lembrança dessa misericórdia e dessa graça. Ele disse, como, pois, poderia eu fazer esta grande maldade e pecar contra Deus? Ele fixou os olhos na graça do Senhor e, portanto, o pecado não podia entrar. Embora os ferros entrassem em sua alma sendo tomada pela graça, não se comoveu com a impudicência de sua senhora. Satanás batia frequentemente na sua porta, mas a visão da misericórdia e da graça não o deixava responder ou abrir essa porta. Não há nada no mundo que torne um homem mais diferente de um santo e mais parecido com Satanás do que argumentar e usar a graça para a liberdade pecaminosa. Usar da bondade divina para a licenciosidade. Esta é a lógica do diabo. E em quem quer que você encontre isto, você pode escrever, esta alma está perdida. Um homem pode dizer tão verdadeiramente, o mar queima, ou o fogo esfria, quanto ele poderia dizer, a graça e a misericórdia devem tornar a alma verdadeiramente livre para pecar. É a graça do Senhor, irmãos, que nos sustenta. E essa graça só está disponível a nós em Cristo Jesus.
Você que já creu no Senhor e tem tropeçado de tentação em tentação e caído, qual é a sua tentação? Que não haja graça disponível em Cristo para que você possa se fortalecer contra esse pecado que lhe assedia, que tenazmente lhe assedia, usando a linguagem do autor aos Hebreus, em Hebreus 12. Qual é? Crente, pare de tentar lutar com o seu braço forte e resista à tentação, confiado nessa graça e nessa presença benevolente do Senhor. Mas você que ainda não crê no Senhor, que tenta usar-se de artifícios carnais para poder vencer o seu pecado, considere que não há nenhum meio carnal que você possa usar que lhe dará vitória. Você só encontrará poder para se livrar do pecado. Não é em conselhos carnais, não é em métodos carnais da carne, mas é na obra do Espírito, pela graça do Senhor derramada a nós. Temos aqui diante de nós, irmãos, a descrição do poder da tentação, algumas orientações sobre o livramento e a vitória sobre o pecado, sendo essa a principal, a presença favorável do Senhor conosco, a sua graça. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, por essa instrução que a tua palavra nos dá, pela esperança que temos no Evangelho, Senhor. O Senhor estabeleceu José como um exemplo, Senhor, do teu poder e da tua graça, de que o Senhor pode operar num homem, mesmo, Senhor, com todas as forças da tentação operando o contrário, Senhor. E mais do que como exemplo desse teu poder, tu estabeleceste José como um tipo, Senhor, do teu Filho Jesus. E tu, Deus Filho encarnado, Cristo Jesus, nosso Senhor, resististe a todas as tentações para nos socorrer. Então, Senhor, ouve o clamor do teu povo, aqueles que têm sido tentados, Senhor, com a força de tentação, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e socorra, que não sucumbamos, Senhor, a tentação alguma, mas que o Senhor nos dê discernimento espiritual para nós constatarmos, Senhor, e percebermos todos os escapes que o Senhor providencia para nós, Senhor. Que o Senhor nos dê disposição e buscarmos a tua graça, Senhor, constante e ardentemente, Senhor, até obtermos do Senhor poder. Que não desistamos, Senhor, e que perseveramos na busca dessa força, que perseveremos na busca, Senhor, desse poder e dessa graça, para podermos resistir às tentações de Satanás, do mundo e da nossa própria carne, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.